E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre perda de carga. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que eu possa resolver em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso ajuda demais para que o canal possa crescer e ajudar outras pessoas. E também siga a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Dito isso, vamos direto para o vídeo. O exercício de hoje diz o seguinte: uma indústria de biodiesel tem como um dos seus produtos da reação a glicerina. Após a separação e purificação da glicerina dos demais produtos formados na reação de esterificação, ela pode ser transportada através de tubulações. Diante disso, considere uma glicerina escoando através de um tubo suave horizontal de 5 cm de diâmetro, com velocidade média de 3,5 metros por segundo. Com essas informações, determine a queda de pressão por 10 metros do tubo. Considere temperatura de 40 graus Celsius, Rho 1,252 e Mi 0,27. Bacana, então vamos anotar os dados do exercício. Diâmetro de 5 centímetros, velocidade de 3,5 metros por segundo, densidade da glicerina 1.252 quilogramas por metro cúbico. Ali ele está escrito na ordem de grandeza americana, ou seja, a vírgula é milhar e o ponto é o decimal, né? E a gente tem o Mi igual a 0,27 kg por metro segundo. O comprimento que a gente tem é 10 metros. A gente vai ter que ver então o cálculo da diferença de pressão. Bom, existem duas maneiras para a gente fazer a diferença de pressão. Existe uma fórmula direto, que é a diferença de pressão, ela é igual a F vezes L dividido pelo diâmetro vezes Rho vezes V ao quadrado sobre 2G. Nós também podemos fazer essa diferença de pressão de uma maneira mais indireta, digamos assim. Essa diferença de pressão causada quando você tem o escoamento de um líquido dentro de um tubo, ela nada mais é do que as perdas que você vai ter naquele trecho. As perdas podem ser divididas de duas formas. Elas podem ser divididas por perdas distribuídas, no qual a fórmula é FL sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G, ou ela pode ser dada pelas perdas singulares, que é dado por K V ao quadrado sobre 2G. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas perdas e depois a gente fala do que significa cada um dos termos. As perdas distribuídas, elas são nada mais, nada menos do que perdas que a gente tem em tubulações, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando nós passamos por um tubo, quando um líquido passa pelo tubo, o tubo ele tem uma característica que ele tem que ser rugoso, certo? Todo tubo é rugoso. Portanto, pedaços de partículas, né, partículas do fluido que está passando lá dentro, ficam presas nessa rugosidade. E isso causa um atrito.
Esse atrito faz com que o fluido perca energia. Por isso nós temos esse H de perdas. Então, a perda distribuída, é dada pela perda na tubulação. A perda singular, ela é, por outro lado, dada quando a gente tem alguma singularidade. Por exemplo, um cotovelo. Se você tiver um cotovelo aqui na tubulação, o fluido, quando ele for passar, ele está indo nessa direção, ele bate e faz um outro caminho. Neste processo, ele perde energia. Mesma coisa se ele for passar, por exemplo, por uma válvula, digamos assim. A gente pode indicar uma válvula, por exemplo, assim com um X, e aí ele continua. Se ele for passar por uma válvula também é uma singularidade. Então são singularidades, cotovelos, T's, válvulas de todos os tipos, entradas e saídas, entre outros acessórios que a gente pode encontrar para tubulações, certo? Então, perdas singulares são perdas que você tem nos acessórios. Perdas distribuídas, perdas que você tem na tubulação. Bacana? Então, com isso, a gente também consegue perceber que esta equação aqui, esse trecho dessa equação é muito parecido com esse. Perdão. Este trecho da equação aqui é igual, na verdade, não é nem parecido, ele é igual a esse. Portanto, essas duas equações seriam iguais se a gente fizesse com que FL sobre D fosse igual a K. E foi isso que eles fizeram. Eles adaptaram esse valor de K. Esta constante aqui é um valor simplesmente que o fornecedor te dá. E eles adaptaram por um valor que a gente chama de L equivalente. Este L equivalente seria o seguinte. Digamos que você tem uma válvula e ela tem o K de 20, por exemplo, e o L equivalente de 5 metros. Essa unidade é dada em metros. O que isso significa? Isso significa que esta válvula seria equivalente a 5 metros de tubo dessa tubulação. Então você poderia substituir esta válvula por 5 metros de tubo, que você teria a mesma perda. É simplesmente isso que significa esse L equivalente. Por muitas vezes, quando a gente for fazer contas, a gente vai usar o L equivalente e não o K. Porque é mais fácil da gente fazer a conta, a gente faz tudo junto, certo? Além disso, esse termo que está em vermelho nas duas equações, ele é um termo conhecido, né? Ele é o termo da velocidade na equação da energia. Aqui embaixo nós temos o diâmetro, aqui o L da tubulação, que pode ser também o L equivalente, tanto faz. E aqui a gente tem o fator de atrito. Então este F, vou pôr assim, F, ele é o fator de atrito. Mas o que é isso? O fator de atrito é um coeficiente que a gente acha para indicar, de acordo com o material que a gente tem da tubulação, quanto de atrito, em tese, está tendo lá dentro, tá? Para a gente colocar. Esse fator de atrito, ele pode ser dado de duas maneiras. Se o nosso sistema for laminar, inclusive para vocês verem um sistema laminar ou turbulento, vejam a aula de número de Reynolds. Então, se ele for laminar, este fator de atrito ele é dado por 64 sobre Reynolds. Porém, se ele for turbulento, nós temos como calcular ele. Contudo, a maioria dos professores, a maioria das universidades,
mostram ele através do diagrama de Moody, ou diagrama de Moody-House. O diagrama de Moody-House vai estar aparecendo aí para vocês na tela nesse momento. Esse diagrama, ele nada mais é do que você tem no lado esquerdo dele o fator de atrito, que é o que você quer achar. Embaixo, o número de Reynolds. Lembrando que esse número de Reynolds está dado em escala logarítmica. E nós temos estas linhas que estão cruzando, essas linhas em azul. O que são essas linhas? Essas linhas são os valores da rugosidade do material. Cada material tem uma rugosidade diferente. Eu vou botar aqui uma tabelinha também para vocês darem uma olhada. Dividido pelo diâmetro. Vai dar um determinado valor, digamos 0,0003. Você acha esta linha, você pega, cruza o valor que você tem do Reynolds com esta linha que você achou no diagrama, essa linha azul, e rebate este valor para o lado esquerdo do seu diagrama. Então, para a gente conseguir calcular as perdas, a gente precisa do fator de atrito. Geralmente é o mais difícil de calcular. Se a gente tiver também que calcular a diferença de pressão, veja, a diferença de pressão aqui em cima, ela nada mais é do que o fator de atrito, as perdas de carga com a densidade inclusa. Então, a gente pode calcular por essa fórmula direto, que vai ser muito mais rápido para a gente, beleza? Então, vamos calcular o fator de atrito. Para a gente conseguir calcular o fator de atrito, a gente precisa saber o número de Reynolds. Para a gente calcular o número de Reynolds, a gente precisa colocar que é ρ VD sobre μ, ou VD sobre Ni. Tanto faz. Para o nosso caso, a gente vai pegar esta primeira equação que ele deu o ρ e o μ. Então, nós teremos que o número de Reynolds ele vai ser igual a 1252 vezes a velocidade de 3,5 vezes o diâmetro de 0,05 dividido por 0,27. Isto vai dar um valor de 811. Como nós já sabemos, abaixo de 2400 é considerado laminar. Então esse cara aqui é laminar. Se ele é laminar, o fator de atrito ele é 64 sobre o número de Reynolds, que é 811. Isso vai dar 0,0789. Legal. Com isso, a gente já pode jogar direto na equação. ΔP ele vai ser igual a 0,0789 vezes o diâmetro, vezes o comprimento de 10 metros, dividido pelo diâmetro, vezes a densidade da glicerina, vezes V ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter o valor de aproximadamente 121.000 pascais, que seria a resposta. Se vocês quiserem também fazer pelas perdas, a gente teria que fazer H0 mais H de máquina igual a H1 mais H de perdas. Nesse caso aqui a gente não teria máquinas. Lembrando, isso daqui é equação de energia. Já foi feito
um exercício sobre a equação de energia. No H0 a gente teria P0 sobre gama, mais V0 ao quadrado sobre 2G, mais Z0, igual a P1, a P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, mais o H de perdas, que a gente teria que calcular. Nessa situação, a gente cancelaria esses dois termos, porque eles seriam iguais, tanto V0, V1 quanto Z0 e Z1. E aí nós teríamos, basicamente, P0 menos P1 deste lado, né? Passei para lá, os dois sobre o gama, eu ia só colocar gama vezes HP, que daria ρ vezes G vezes H de perdas. Basicamente é isso que a gente faria. Com essa resposta aqui, a gente iria achar o mesmo valor de 121 mil pascais. Então, tanto faz, na realidade, certo? Tanto faria a gente fazer deste jeito, que é um pouco mais longo, né? Ou fazer direto pela fórmula do ΔP. Contudo, eu coloquei como sendo perdas, porque, na verdade, ele é menos comum pedir em exercícios diferença de pressão, e sim é muito mais comum você ter que calcular perdas, tá? Como os termos são basicamente iguais, dá para notar aqui que eles são basicamente iguais tirando o ρ, então é muito mais fácil eu explicar um pouquinho mais sobre as perdas e depois relacionar perdas com diferença de pressão, tá bom? Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!